Fala aí, galera. Hoje eu tô trazendo uma novidade que só o camelô tem. Tô brincando, gente. Quem anda de trem no Rio sabe como é que é a estação do trem. Mas camelô realmente é um ótimo vendedor. Mas a novidade que eu trago hoje é essa ferramentazinha aqui, iCharger. Realmente a ferramenta é fundamental na bancada. Hoje em dia eu não fico sem, porque ela me auxilia aí nos aparelhos que entram desligados. A gente já tem uma noção do que pode fazer no aparelho. Tem aparelho que a gente pega e conecta e já detecta curto, só de plugar no iCharger. Tem aparelho que a gente pega e já sabe que pode ser uma possível troca de frontal. Tem aparelho que ela já indica que pode ser uma possível troca de bateria. Então, tem que ter na bancada e eu vou explicar o porquê. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui um conector de carga, tá? Para vocês entenderem melhor. Tá aqui meu conector. Aqui eu vou ter minhas linhas de alimentação, naqueles pinos que tem atrás do conector. São 5 pinos aí, o padrão antigo. Agora tem mais pinos. Mas, geralmente, eram 5 pinos. Só para minha energia subir pelo pino positivo até o meu CI de carga, só para ela fazer esse percurso, ó, sair daqui, entrar no carregador aqui, ó, fazer esse percurso até o meu CI de carga. Isso no meu medidor já mostra ali, ó, na telinha 0.1, 0.2. Isso significa que o meu circuito de carga está ok, porque ele está, né, levando até o meu CI de carga. Então, se eu pego um aparelho aqui na loja que ele bate 0.1, 0.2, eu sei que o percurso de carga ali está sendo feito, né? Só que se ele não sai de 0.1, 0.2, ele permanece, eu sei que a bateria não foi encontrada. Minha bateria não foi encontrada por essa energia. Então, não chegou na bateria. Não passou do meu CI de carga. Ah, mas qual defeito isso pode estar causando, né? A permanência desses valores. Qual defeito pode estar acontecendo aí para que não suba mais que isso, permaneça no 0.1, 0.2. Para ele não estar localizando a bateria, ou a bateria está ruim, né? Ou meu CI de carga ali não está conseguindo passar essa alimentação em diante. Mais provável bateria aí que não está sendo encontrada. Ela pode ter zerado demais, ela pode estar ruim. Por isso que o meu medidor não consegue encontrar minha bateria. Se o meu medidor conseguisse encontrar a bateria e apresentar 0.6 aí no mínimo, né? Por que 0.6 no mínimo? Quando eu pego uma bateria aqui na loja, né? Quando eu pego um aparelho que vem desligado e eu plugo no meu medidor e ele apresenta isso aqui, eu sei que se eu deixar ele conectado, após 5 minutos, o meu aparelho vai ligar e vai começar a gerar imagem. Quando o meu aparelho começa a gerar imagem, né, o meu medidor apresenta lá na tela pelo menos 1.1 e começa a subir lá 1%, 2%. Por que eu sei disso? Né? Que após 5 minutos o meu aparelho vai começar a gerar carga e vai puxar 1.1 aí pelo menos. Porque no início, assim que eu comprei a ferramenta, chegaram vários aparelhos totalmente apagados, né? Que a pessoa relatava que o aparelho desligou, não ligou mais e que havia deixado, né, o aparelho aí por pelo menos 2 horas no carregador ou até de um dia para o outro e nada do aparelho gerar nenhuma imagem na tela, como se o aparelho tivesse desligado de vez. Ao chegar aqui, a gente plugava o aparelho e ele apresentava essa informação de 0.6. A gente deixava conectado, ia fazendo os serviços. Após 5 minutos, quando a gente ia olhar o aparelho, ele já estava dando imagem e puxando aí a 1.1 pelo menos. E esses aparelhos a gente entregava sem cobrar nada, né? Porque a gente não sabia. Na nossa cabeça ligou sozinho, né? Então a gente não vai cobrar uma coisa que a gente não fez nada, que a gente não realizou serviço. Aí, como isso se tornou constante, eu percebi que realmente a ferramenta força a carga. Então, toda vez que chega um aparelho aqui em 0.6, eu tiro do medidor e informo a pessoa que vai ser necessário fazer uma reativação. A pessoa concordando, eu plugo num medidor de novo, né? Ele vai puxar aí o 0.6, depois ele começa a bater 1.1 e volta a carregar normal aí, já gerando imagem.
e a gente entrega ao cliente. É lógico que a gente cobra um valor aí, né, pela utilização do equipamento, nada mais justo. É como se fosse um choque na bateria sem precisar abrir o aparelho. Então, toda vez que entra um aparelho aqui desligado, a gente pluga já lá na recepção para ver o consumo aí do conector USB. Sendo assim, não precisa nem abrir o aparelho aí para já dar um diagnóstico para o cliente. A gente já consegue concluir só de conectar no medidor. Após algum tempo, a gente vai percebendo, né, a mudança aí. Após um tempo aí, né, de tanto utilizar o medidor, a gente vai pegando aí esses macetes que o medidor já nos passa e a gente vai conseguindo aí fazer diagnóstico usando o próprio. Quando a gente conecta o carregador e tem algum curto aqui, ó, na minha linha de carga, na minha V-Bus 5 volts que passa por ela, quando a gente tem um curto aqui na minha V-Bus ou no meu seio de carga ou até mesmo na minha bateria e a gente pluga o medidor, né, aqui no cabo USB, o nosso medidor apaga a tela. Então a gente consegue concluir que o curto está aqui, ó, no meu circuito de carga, que o medidor ele acaba apagando o LCD. A gente já consegue concluir que tem um curto por aqui, né, somente no circuito de carga ou até mesmo no circuito principal do aparelho. Realmente é uma ferramenta que eu acho indispensável. A carga normal de todos os aparelhos acaba não tendo um padrão. Tem aparelho que puxa aí na carga normal 1.1, 1.8, né, que seria de 2.0. Tem aparelho que puxa 3.0, né, que já é o tipo C. Então a gente fica observando em cima com base nesses valores aqui, ó, que uma carga normal é 1.1, uma carga, né, rápida é 1.8, 2.0 e uma carga aí turbo 3.0. Esses valores aqui que a gente tem que realmente se basear. Então, quando a gente pega um aparelho, tá puxando 0.6, tá bem abaixo aí do que a gente deveria considerar como normal. Só que ainda tá puxando carga, a bateria tá trabalhando. Só que às vezes ela zerou demais. Então ela meio que, por medida de segurança, né, ela bloqueia uma carga muito grande. Conforme ela vai carregando, aí ela vai e libera aí o consumo de 1.1, que seria equivalente a 1.100, né, miliamperes. Então aí eu consigo carregar normal meu aparelho, já indica que ele está carregando, a tela já exibe lá a informação de carga. Então o mínimo aceitável aí seria 0.6, que eu sei que o aparelho vai voltar a carregar. Se ele bate lá, pô, Gleison, não foi nem 0.1, nem 0.2, como você havia falado lá no vídeo, que dá para concluir que o circuito de carga está sendo alimentado e a bateria está ruim. Ele, na verdade, está batendo, dá um exemplo aí, 0.4. 0.4, às vezes é um conector sujo, né, que não está conseguindo entregar a corrente. Às vezes até mesmo conector com solda fria, ou algum defeito ali realmente no conector que ele está travando em 0.4, né? Não está nem puxando aí o mínimo, que geralmente é 0.6. Isso aqui a gente já consegue concluir que é alguma sujeira ou até mesmo a troca do conector que vai ser necessária ser feita. Então, espero que vocês tenham entendido aí, tá, gente? Eu às vezes tento não embolar tanta explicação, mas acabo esticando demais. Mas espero que realmente vocês tenham compreendido aí como é que a ferramenta trabalha. Como é que eu utilizo o medidor de corrente para fazer diagnóstico? Aqui no visor, ó, mostra a tensão que ele está emitindo e a corrente que tem que ser puxada via USB. Aqui são as saídas, ó. Eu consigo colocar aqui, ó, 6 aparelhos de forma simultânea carregando aqui no meu medidor de corrente. Toda vez que eu conecto aqui, tem que exibir o valor de energia que o meu conector de carga está puxando. Quando eu conecto o cabo no medidor, né, aqui vai ter que mostrar, ó, número 1, vai ter que exibir aqui no número 1. Vai ter que exibir aqui onde está zerado, vai ter que exibir um valor aí de corrente sendo consumida. Se eu encaixo o cabo e não puxa nada,
eu sei que não tá carregando, eu faço uma limpeza, né? Pode ser uma sujeira no conector de carga. Caso não puxe, eu falo pro cliente que realmente eu vou ter que abrir o aparelho para fazer um diagnóstico melhor e confirmar que o conector está ruim. Se eu conecto um cabo e ele exibe a informação de 0.6, o que eu faço? Eu informo o cliente que vai ter que ser feita uma reativação de bateria no aparelho dele. Por que disso? No começo, assim que eu comprei o medidor, todo aparelho que chegava aqui totalmente apagado e a pessoa relatava que deixou 2, 3 horas na tomada de um dia para o outro e o aparelho não deu sinal de vida, eu coloquei aqui e bateu 0.6. Deixava aqui, né, pendurado o aparelho, enquanto eu ia fazendo algumas manutenções aqui, umas trocas de tela, ia fazendo alguns reparos, né, um pouco mais simples. E toda vez que eu deixei aqui por pelo menos 5 minutos, o aparelho de alguma forma voltava a funcionar, ligava e voltava a carregar. Então eu percebi que ele força, né, a carga da bateria. Então eu considerei que todo aparelho que chegasse aqui com o mesmo sintoma, eu informaria o cliente que seria necessário fazer uma reativação de bateria para que o aparelho voltasse a funcionar, porque a bateria arriou demais. Então toda vez que chega aqui, ó, bate 0.6, eu tiro da saída aqui, né, e informo o cliente que vai ser necessário uma reativação de bateria. Toda vez que eu pego um aparelho e encaixo aqui, tem que puxar no mínimo 1.1, 1.2, igual esse aparelho aí tá puxando, ó, 1.1. Eu sei que ele tá fazendo uma carga normal. 2.0 eu sei que já tá fazendo uma carga turbo e 3.0 uma carga super turbo, né, que é muito rápida, que geralmente são aparelhos tipo C. Então esse é o normal, 1.1, né, sendo consumido aí no meu conector de carga. Se eu conecto aqui um aparelho e ele me indica 0.1, 0.2, eu sei que esse aparelho não está carregando. Por quê? 0.1, 0.2 é só o que geralmente o meu circuito, né, de carga consome. Então, ó, geralmente são aparelhos que a bateria não está no lugar, ó. Pluguei aqui, ó, o cabo no aparelho. Acho que tá com uma solda fria ali, né? Porque tá com mau contato. Então, ó, só de conectar o carregador em um aparelho que esteja sem bateria, isso é o mínimo que puxa, tá? Então tá aqui minha plaquinha, ó. Tá aqui minha placa. Então o mínimo que vai puxar é isso aí. Então ó, é uma placa que tá sem bateria conectada, né? O mínimo que puxa, ó, 0.1, 0.2. Isso aí é só a carga subindo, né? Aqui do meu conector até o meu CI de carga, né? Que é nessa placa aqui. Pode ser esse amiguinho aqui. Então, é só a carga que subiu do conector até o CI de carga que está sendo exibida aqui. Para eu saber que chegou até a bateria, tem que puxar 0.6, que eu já sei que realmente ele foi até a bateria. Aí eu só aguardo, né, enquanto essa bateria seja um pouco carregada, que isso geralmente leva uns 5 minutos. Quando a bateria começa a puxar 1.1, né, já de imediato na tela do aparelho já exibe imagem. Então, todo aparelho que entra desligado aqui, bateu 0.6, eu já sei que ele vai voltar a ligar e gerar imagem. Então eu passo para o cliente, vai ter que ser feita uma reativação de bateria, uma carga forçada no seu aparelho, para que ele volte, né, a carregar, a ser utilizado. A pessoa concordando, né, pela reativação, eu só deixo o aparelho conectado aqui, ele vai ficar durante pelo menos 5 minutos aí, puxando 0.6, quando ele atingir 1.1, 1.2, já gera imagem lá na tela, vai aparecer o raio, vai aparecer pelo menos 1% aí, né, de carga na bateria. Então essa é a minha reativação de bateria aí para os aparelhos que são fechados. Imagina quando a gente pega aí aparelho fechado, né, que às vezes abre
pela frontal e ter que tirar uma tela aí, né, correndo o risco de trincar a tela. Então esse risco eu acabo não correndo porque o medidor aí já me informa que a bateria vai voltar a carregar. Fora o seguinte, quando a gente pega aparelho que está em curto e pluga aqui, o visor apaga, né? Ele tem uma proteção chamada proteção OVP e ela acaba ativando, fazendo com que o aparelho desligue para ele não queimar. Então, essa é a garantia que eu tenho quando eu coloco um aparelho aqui em curto, ele acaba apagando, já indica que está em curto ali no conector de carga e meu aparelho não queima. Então, espero que vocês tenham gostado aí da dica. Realmente o aparelho é muito eficiente. Eu não conhecia, depois que eu conheci, realmente eu aderi a essa ferramenta, porque já chega aqui e eu consigo concluir aí o diagnóstico sem precisar abrir o aparelho. Outra informação, toda vez que a gente pega um aparelho, né, que exibe aqui, que está puxando 1.1 pelo menos, e o aparelho não gera imagem, né, porque nesse valor, geralmente já aparece algo na tela. Se não aparecer, a gente já informa o cliente, ó, provavelmente a sua tela precisa ser trocada, porque ele está carregando normal, só que não está gerando uma imagem na tela. Então, provavelmente a sua tela que vai ter que ser trocada aí. Aí a pessoa nem precisa dar entrada aqui no aparelho, porque às vezes a pessoa só dá entrada para saber o que o aparelho tem e fazer leilão, né? Levar pro coleguinha, né? Que tem uma lojinha ali na esquina, verificar se ele cobra mais barato. Então, para evitar essa situação, a gente já faz no balcão essa verificação, já pluga. Então, se já tem um consumo aí de 1.1 pelo menos, a gente informa da tela. Ó, provavelmente a tela, né? Porque seu aparelho tá carregando normal e ele não tá gerando imagem. E então a gente já consegue ter uma noção aí do que possa estar acontecendo. Então, gente, realmente é isso que eu tenho para falar da ferramenta. Espero que vocês gostem e comprem aí, porque realmente trouxe muitos benefícios aqui para a loja.